Olá! Hoje nós vamos falar sobre crédito imobiliário, um tipo de empréstimo para quem precisa de dinheiro para comprar um imóvel. E esse imóvel pode ser novo ou usado para fins residenciais ou para quem quer abrir um negócio, e ainda existem algumas linhas específicas para quem quer adquirir um terreno ou comprar material para construir ou reformar um imóvel. É interessante notar que nesse tipo de empréstimo, os valores financiados costumam ser mais elevados e os prazos também, podendo chegar até 35 anos. Em compensação, pelo fato de ser um tipo de empréstimo que está fomentando um setor como o de construção civil, que gera vários empregos diretos, também movimenta outros setores como de materiais e obras, além de ter o imóvel como garantia, caso o tomador do empréstimo não pague, as taxas de juros do crédito imobiliário costumam ser bem mais atrativas em comparação a um crédito pessoal que não tem uma destinação específica. É importante também destacar que o nosso foco hoje é falar sobre o crédito imobiliário para aquisição de um imóvel para fim residencial. A gente não vai entrar no mérito de comparar compra do imóvel versus aluguel e nem a análise do imóvel como investimento financeiro, no caso de você receber aluguel ou então contar com a valorização do imóvel. A gente vai tratar essas questões em outros momentos, ok? Então, para entender como funciona o crédito imobiliário, existem dois sistemas principais de financiamento no Brasil. E o que os diferencia são algumas regras específicas. O primeiro deles e mais conhecido é o Sistema Financeiro de Habitação, da sigla SFH, que foi criado em 1964 e que possui algumas regras bem específicas, principalmente com relação ao valor máximo do imóvel a ser financiado, o prazo e a taxa de juros. Atualmente, um imóvel para ser financiado por esse sistema não pode ultrapassar o valor total de R$800 mil, com exceção de Rio, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, onde esse valor pode chegar até R$950 mil. Outro ponto bem interessante é que a taxa máxima de juros para quem financia pelo Sistema Financeiro de Habitação não pode ultrapassar 12% ao ano, já que aqui os bancos e entidades financeiras utilizam recursos oriundos da poupança e do FGTS, que são fontes baratas e por isso também podem repassar para os tomadores na outra ponta a juros mais atrativos. Além disso, alguns outros detalhes importantes. O valor máximo que pode ser financiado do imóvel pode chegar até 90% se for um imóvel novo. Em relação à renda de quem toma o empréstimo, as parcelas não podem representar mais do que 30% desse valor bruto. E o prazo máximo de financiamento é de 35 anos. O programa Minha Casa Minha Vida faz parte do Sistema Financeiro de Habitação. Ele é uma iniciativa do governo federal para conceder crédito para famílias de baixa renda que desejam adquirir um imóvel para moradia. A Caixa Econômica Federal é hoje o principal agente financeiro que repassa recursos dentro do âmbito desse programa. E dentre as regras principais para se enquadrar no financiamento do Minha Casa Minha Vida, nós temos o seguinte: a renda familiar bruta não pode ultrapassar R$9 mil por mês. O imóvel tem que ser estritamente para fim residencial. O prazo máximo de financiamento é de 30 anos. O valor máximo do imóvel varia muito conforme a localidade, mas hoje o teto é de R$240 mil se ele estiver localizado em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro ou Distrito Federal. Por fim, as taxas aqui também são bem mais baixas, variando de um mínimo de 5% ao ano a um máximo de 9,16%. Bom, e se o imóvel que você deseja financiar não se enquadra em nenhuma dessas regras que a gente já citou do Sistema Financeiro de Habitação, então o financiamento vai ter que ser feito por um outro sistema, conhecido pela sigla SFI, Sistema de Financiamento Imobiliário. Aqui, a regra é basicamente de livre negociação entre as partes, ou seja, o tomador dos recursos e o banco ou entidade financeira são livres para negociar, então existe mais flexibilidade com relação ao valor máximo do imóvel, prazo, taxa de juros e condição de pagamento. Mas essa flexibilidade também tem um preço, porque em geral as taxas costumam ser mais elevadas do que as do Sistema Financeiro de Habitação. E também porque aqui os recursos usados para financiar quem está comprando o imóvel vêm sim da poupança, mas em um percentual bem menor. Em geral, os recursos vão ser captados dos investidores que aplicam em alguns produtos de renda fixa, como por exemplo a famosa LCI, a Letra de Crédito Imobiliária. Vamos agora a algumas questões práticas para quando você for financiar um imóvel. Primeiramente, quando você já tiver uma ideia do valor do imóvel que você deseja adquirir, você pode, por meio do site dos bancos ou até algumas plataformas digitais que comparam diferentes bancos, fazer simulações com relação ao valor da parcela. Ela vai variar muito
de acordo com o percentual do valor do imóvel que você deseja financiar, e isso vai depender muito se é um imóvel novo ou usado, da renda mínima que o banco vai exigir e também do prazo de financiamento. Além disso, o valor da parcela pode variar conforme a forma como você for repagar os recursos ao longo do tempo, com uma amortização constante ou então variando ao longo do tempo. O importante é que ao considerar as parcelas, você veja também o custo efetivo total, ou seja, não só o valor da taxa de juros do empréstimo, mas também embutindo eventuais taxas, impostos e principalmente o seguro, que cobre o devedor em caso de morte ao longo do financiamento. Isso é muito importante, pois pode variar sensivelmente no valor final do custo do seu financiamento. Além das exigências quanto à renda mínima, o banco também vai verificar o seu histórico de crédito. Então é importante verificar se não tem nenhuma pendência em aberto junto a órgãos como o Serasa ou o SPC para garantir que o seu crédito não fique empacado ou seja negado pelo banco. Também é importante destacar que mesmo que você já tenha negociado um valor de aquisição do imóvel junto à construtora ou vendedor, o banco vai fazer uma avaliação independente por meio de profissionais ou empresas terceirizadas, pois é esse valor oficial que vai definir se o seu imóvel se enquadra no sistema financeiro de habitação ou no sistema de financiamento imobiliário. E por último, leia com muito cuidado o seu contrato antes de assinar. Afinal de contas, você vai estar financiando um valor elevado e por um prazo muito longo. É mais fácil questionar alguma cláusula com a qual você não concorda antes de iniciar do que no meio do financiamento, quando você já estiver pagando as parcelas. Bom, depois de tudo que nós apresentamos, apesar do crédito imobiliário ter algumas condições mais atrativas, a gente não pode esquecer que é uma dívida, e uma dívida elevada por um prazo longo. Não tenha ilusão de que se você adquirir um imóvel financiado, o seu patrimônio subiu da noite para o dia no valor equivalente àquele imóvel. Porque enquanto você não tiver quitado 100% a sua dívida, o imóvel não é seu. Se você deixar de pagar as parcelas ao longo do tempo, esse imóvel pode ser levado a leilão. Aqui, o planejamento financeiro é fundamental. Se você consegue se planejar para poupar recursos e financiar um valor menor por um prazo mais curto, você não compromete tanto da sua renda. Afinal de contas, você pode garantir que a sua renda vai ser a mesma daqui 5, 10, 15 ou 20 anos? Por fim, vale destacar que a gente quis aqui esclarecer um pouco mais o conceito do crédito imobiliário e as suas principais características. Se você quiser saber mais detalhes e ver alguns exemplos práticos, a gente disponibilizou um texto bem completo no nosso site. Basta clicar no link que está aqui embaixo. Se você gostou, curta e compartilhe. Fiquem ligados. Até mais!